Sejam muito bem-vindos a mais um podcast em parceria com o Hospital Belvedere. E hoje nós temos um convidado super especial, o Dr. Wallace Espada. Seja muito bem-vindo. Dr. Wallace, é um prazer imenso recebê-lo no podcast da Centerfísio, em parceria com o Hospital Belvedere, e o Dr. Wallace vai falar sobre as lesões do esporte, vai falar sobre algumas patologias relacionadas ao futebol amador, ao esporte amador, sobre categorias de base, sobre algumas patologias relacionadas ao sedentarismo, e agora ele vai falar um pouquinho sobre ele. Seja muito bem-vindo, Dr. Wallace. Muito obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber esse convite, né, da Centerfísio, do Hospital Belvedere. É um local que eu trabalho, que eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. Sou muito bem tratado, as pessoas lá são muito boas profissionais, boas companhias. Meus pacientes ficam muito satisfeitos com os atendimentos de lá. Então é um grande prazer poder contribuir aí com o podcast de vocês. Que bom, a gente agradece muito, tá? A sua presença, disponibilizar o seu tempo para vir trazer informações enriquecedoras, eu tenho certeza, para cada um que estará nos assistindo. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre a sua história profissional, como que você chegou, né, a escolher a medicina, logo depois a ortopedia, e foi se direcionando aí para o médico do esporte, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sempre fui muito ligado a esporte, sabe? Eu sempre gostei muito de praticar, né, desde minha infância. Sempre gostei muito do Cruzeiro, especificamente, né, porque meu pai era muito cruzeirense. Então, dali eu já tive uma ligação com o esporte, principalmente com o futebol, desde a minha infância, né? E desde que eu comecei a pensar em questões profissionais, né, durante o colégio, eu já direcionei para essa parte esportiva, né? Então, assim, eu sempre gostei muito da medicina, mas eu já entrei na medicina para fazer ortopedia e da medicina, e no pós, né, pós-faculdade, eu já tinha o interesse de fazer tanto medicina esportiva quanto ortopedia e cirurgia do joelho. Então, todo o tempo da minha faculdade já foi direcionado para isso, principalmente por essa ligação ao esporte. E como que é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Você faz com amor, você faz com toda a dedicação do mundo e faz muito bem feito, né? Nesse período aí em que nós começamos a divulgar o nosso podcast, foi notório como que as pessoas falavam com a gente: nossa, o Dr. Wallace é super competente, além de ser super atencioso, a própria equipe do Hospital Belvedere. Então, trouxe pra gente a certeza ainda maior que nós estamos com um convidado aqui de excelência. Então aproveito para convidar você que está chegando aí agora, o Lucas Oliveira, acabamos de falar sobre você, viu, Lucas? A Vitória, a Luciana. E para você que estar chegando aí agora, aproveite para mandar suas perguntas, aproveite para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho aí para que você sempre seja lembrado do nosso podcast e principalmente para compartilhar para muita gente, que eu tenho certeza que esse tema vai ser incrível e vai trazer muita informação bacana. E a Luciana aqui, ela já nos cumprimenta e fala que o Dr. Wallace é um médico excepcional, profissional maravilhoso e um ser humano incrível. A Vitória nos cumprimenta, o Lucas também. Então, nós vamos começar agora com algumas perguntas, doutor, que eu acredito que seja algo que é a curiosidade principal, principalmente das mães e de alguns pais que têm crianças que começam a praticar esporte, principalmente o futebol, nessa fase inicial e acabam indo para a categoria de base. Fala um pouquinho para a gente sobre os riscos dessas crianças exceder aí no futebol, exceder nessas atividades físicas em que a gente percebe que muitos fazem aí 5 vezes por semana e muitas vezes 2 vezes ao dia. Certo. Isso é um tema que é bastante relevante, é um tema que eu me preocupo bastante também, porque eu tenho visto um excesso de atividades, sabe? Então a criança, ela no primeiro momento, ela deve fazer atividades que são mais lúdicas, né? Principalmente nos primeiros anos da infância. E depois, sim, implementando treinamentos com um acompanhamento muito bem feito, especializado,
de modo que não haja uma sobrecarga que possa levar essa criança a ter lesões em idades baixas, né? E a gente tem visto isso acontecer. Então, assim, lesão de ligamento cruzado, por exemplo, em atletas, às vezes, de 10, 11, 12 anos. A gente tem visto com bastante frequência isso. E isso acontece um pouco por causa de excesso de atividades, sabe? O controle de carga tem que ser muito bem feito, porque se você erra um pouco na mão, assim, nos treinamentos, você pode também fazer microtraumatismos constantes nas placas de crescimento, e essa criança às vezes tem um fechamento prematuro das placas, ela fica com uma altura inferior à que ela ficaria. Então, esses esportes, principalmente na infância, tem que ser muito bem acompanhados, e eu vejo que às vezes está acontecendo um excesso. Esse excesso de treinamento, às vezes uma criança chega para mim lá, eu tive um caso, um paciente com 11 anos, e ele tinha um histórico de 8 lesões. Isso me assustou um pouco. Eu cheguei a conversar com o pai sobre isso, que eu achava que estava tendo um excesso. Ele treinava em 3 locais diferentes. Tinha dia que ele fazia treino pela manhã, à tarde e à noite. E às vezes a criança está perdendo uma parte da infância dela só com treinamento. Então ela estava com uma carga de treino de um atleta profissional, sendo que era ainda um atleta em formação, sabe? Então eu tenho visto isso com muita preocupação, porque eu acho que está tendo um excesso grande. Tá certo que a criança às vezes leva jeito para o esporte, ela quer treinar, mas a gente tem que achar um ponto de equilíbrio nisso aí, de modo que não exceda o que o corpo dela está preparado para suportar, e isso não incorra em lesões e comprometimento futuro das articulações e músculos dessa criança. Sim, e a gente tem percebido cada vez mais, né, pais que muitas vezes, num processo até mesmo de frustração, né, que às vezes gostaria de ser jogador e não teve algumas oportunidades, acabam levando o filho a uma sobrecarga, a frequentar 1 ou 2 clubes, e muitas vezes no momento lúdico da criança, que a criança deveria brincar com outras coisas, jogos, brincar na rua mesmo, ele acaba indo para o futebol novamente. Então isso acaba tendo uma sobrecarga e, sem dúvida, o risco de lesão se torna bem maior, né, doutor? Isso, acho que a gente não pode transferir essa frustração que às vezes os pais têm para a criança, né? E às vezes a criança, eles vão colocar ela num modelo de treinamento, né, ou numa quantidade de treinamentos que em pouco tempo ela vai ter uma estafa física e mental. E aí ela passa, às vezes, a detestar o exercício. Exatamente por isso que houve uma sobrecarga, ela não estava preparada para aquilo, ou está, em muitos momentos, igual você falou, ela está deixando de brincar, deixando de fazer atividades lúdicas, né, naturais da infância, para só treinar. Então ela fica com aquela carga de treinamento, a carga emocional muito pesada, e às vezes ela tem até perda de performance até escolar, né? Porque ela não suporta mais aquele tanto de atividades, né? Como eu disse, é uma coisa que tem me preocupado bastante, e eu tenho chamado a atenção de alguns pais quando eu vejo esse excesso. Isso é muito sério. E essa criança, né, que você disse pra gente, com 11 lesões, essas crianças, né, que estão tendo tantas lesões, microlesões, elas podem chegar numa fase adulta aí com vários comprometimentos, elas podem chegar a ter lesões, até mesmo como a osteoartrose, favorecerem aí as lesões de ligamento cruzado, lesões de menisco, mais favorável, vamos dizer assim, né, ou desfavorável, do que uma pessoa que não realiza essa sobrecarga na infância? Sim. As lesões, vamos citar aqui algumas do joelho, lesões de menisco, lesões de ligamento cruzado anterior, elas são um ponto inicial de artrose, né? O joelho pós-operado, no momento da lesão, na verdade, no momento do trauma, você já define que esse joelho, ele vai ser um joelho mais propenso a uma degeneração no futuro. Então, a criança, quanto mais jovem ela tem alguma lesão de uma estrutura nobre do joelho, quer seja menisco, cartilagem ou ligamento, com certeza ela vai ter um comprometimento anterior ao que ela teria normalmente.
Uma coisa que você disse aí pra gente que é bastante curioso é exatamente que essas crianças, elas tendem a ter uma altura menor do que elas teriam normalmente, né? Sim, por exemplo, eu gosto de citar exemplo da ginástica olímpica, né? Onde elas têm muito microtraumas de repetição por causa de ser uma atividade que envolve muito salto, muita queda, e isso vai fazendo microtraumas na placa de crescimento e normalmente isso leva a um fechamento precoce delas. Normalmente você pode observar que os atletas dessa modalidade são baixos, né? E geralmente eles vão para essa modalidade porque são baixos ou essa modalidade favorece a estatura mais baixa? Creio que um pouco de cada, mas assim, como eles começam normalmente muito jovens, em fase de formação, eu creio que essas quedas, esses impactos, são fatores preponderantes para ter uma estatura mais baixa. Eu gostaria de cumprimentar o Arley, ele nos cumprimenta. Boa noite, doutor Wallace, boa noite, Márcia. O Guilherme Agreste, parabéns pelo podcast, sempre trazendo profissionais de excelência, com muita informação importante, sou fã. Que bom, Guilherme, ter você aqui com a gente. A Sara Dalia, que prazer, Sara, ter você aqui com a gente, viu? Boa noite. Admilson, Reginaldo, Rosângela, Rodolfo, que delícia ter vocês aqui com a gente participando. Aproveitem para mandar as perguntas de vocês. E o Admilson, ele já fala de uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte, que precisa de uma consulta com o Dr. Wallace. Meus joelhos doem muito. É isso aí, Admilson. Então aproveita para agendar logo a sua pergunta, mas se você tiver alguma pergunta aqui, manda para a gente e na consulta, né, que você for realizar aí com o Dr. Wallace, você leva mais perguntas e tira mais dúvidas aí, né? A Milena, muito interessante, boa noite, parabéns. Obrigada pela sua presença, viu, Milena? É muito importante para a gente ter você aqui. E o Lucas traz uma pergunta para a gente. Primeiramente, boa noite, parabéns pelo podcast e esse grande convidado que está presente. Falando sobre LCA em um pós-operatório, quando usar exercícios de CCA e CCF no tratamento e por quê? CCA é cadeia cinética aberta e CCF cadeia cinética fechada e o Dr. Wallace vai explicar aqui para vocês. Essas questões dos exercícios dependem muito da fase que o paciente está, de como clinicamente ele está. Se é um joelho que está estável, se é um joelho que está instável, se é um joelho que já está com um movimento completo, se é um joelho que ainda necessita de ganho de arco. Então, assim, normalmente a definição dos exercícios a gente deixa a critério do preparador físico. Então, eu venho do futebol, né, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, assim, normalmente a gente, cada um tem um limite das suas atividades, né? Então, normalmente a prescrição dos exercícios, quem faz é o preparador físico, né? Num primeiro momento o fisioterapeuta e num segundo momento o preparador físico. Então, assim, normalmente o médico faz a prescrição, vai fazer tantas sessões de fisioterapia até estabilizar, assim, no primeiro momento o joelho está inflamado, está inchado, com limitação do arco de movimento, então nesse momento a fisioterapia é essencial, né? Num segundo momento que já estabilizou esse quadro, aí a gente precisa de ganho de força, de melhora de propriocepção, né? Que é o equilíbrio do corpo, equilíbrio articular. Aí a gente já encaminha para um preparador físico que vai definir ao longo do tempo o tipo de exercício que vai ser feito. Excelente. O Eli Silva nos cumprimenta. Boa noite, doutora Márcia e doutor Wallace. E ele pergunta o seguinte: quais são os sinais de alerta para as lesões condrais no joelho e qual a melhor opção de tratamento? Os sinais de alerta principais são dor e inchaço, né, que a gente chama de derrame articular, né? Quando tem essas duas coisas, principalmente combinadas, fator de preocupação, são fatores de preocupação e que requerem uma avaliação especializada, certo? Para a gente definir se realmente é uma lesão condral, né? Que grau é essa lesão condral? Tem lesões, a gente tem uma classificação que vai de 1 a 4, né? Onde 1 é amolecimento da cartilagem, o 4 que já seria uma lesão mais profunda, com acometimento do osso subcondral. E cada uma dessas classificações incorre em um tipo de tratamento, né? Então a gente precisaria avaliar o paciente, ver o grau de lesão que ele tem,
o grau de comprometimento funcional que ele tem para a gente poder estipular os tratamentos. Mas hoje existem uma série de medicamentos, né, que podem ajudar, a gente chama nutracêuticos, tem aplicação intraarticular de ácido hialurônico, atualmente está muito em voga também o uso de ortobiológicos, no sentido de tentar uma certa regeneração da cartilagem, né, que são procedimentos que ainda estão em estudo, estão em desenvolvimento, mas já é um norte que a gente tem aí para o futuro. Então isso depende muito de uma avaliação clínica bem rigorosa, uma avaliação complementar com um exame de imagem, nesse caso, para as lesões condrais, o padrão ouro é uma ressonância magnética. E aí sim, a gente definiu um tratamento adequado para esse paciente mediante esses vários quesitos. De como está clinicamente, idade também é um quesito que é importante, né? Não a idade de forma absoluta, porque hoje também a gente avalia muito mais o grau de atividade dessa pessoa do que a idade em si, né? A gente pega pessoas aí hoje eu atendi um paciente semana passada com 76 anos que corre 5 vezes por semana, entendeu? E tem outras com 30 que são sedentárias. Sim. Então a gente tem que avaliar muito bem esse grau de atividade do paciente também. Então isso é muito importante. Doutor, nós já começamos a falar sobre essa fase inicial, onde praticamente as primeiras patologias ou lesões, né, vamos dizer assim, relacionadas ao esporte começam. Mas você teria no consultório sempre aqueles pacientes que têm a maior procura, e não só no consultório, mas também no clube, né, que você trabalha, no Cruzeiro. Fala pra gente quais são as principais lesões que são mais evidentes no esporte. Certo. Isso aí também vai depender um pouco do esporte, né? Vou falar mais do futebol, que é o que eu trabalho mais tanto no clube, né, no Cruzeiro, quanto na minha clínica também, que é o que eu mais atendo, né? Então, as principais lesões do futebol profissional primeiro, são as lesões musculares, né? 50% das lesões do futebol são musculares. Dessas 50% das lesões musculares, 50% são na região posterior da coxa. Então, é a lesão mais frequente do futebol. Porque na hora do chute há um estiramento? Por estiramento, normalmente em momento de desaceleração, às vezes no chute também, né? Aí também entra os outros grupamentos musculares das pernas, né? Que também tem um acometimento importante, que é a musculatura do reto femoral, parte anterior da coxa, adutores e panturrilhas. Mas o mais comum é principalmente a posterior da coxa. Eu tinha certeza que você iria falar ligamento. Não, das lesões articulares, ligamentares, aí Mas a gente falando de lesões como um todo, eu assim, chutaria mesmo nos ligamentos, e você fala pra gente que são as lesões musculares, né? Olha só que interessante. Isso você tá falando no profissional. E no futebol amador, né? Aquele que muitas vezes a pessoa não treina durante a semana e no final de semana vai jogar uma bolinha. Quais são os principais? Também são as musculares. É mesmo? São as mais comuns. Olha só. E dentro dessas lesões musculares, quais são as diretrizes, né, para que você possa dar para as pessoas que estão nos assistindo? O que ela tem que fazer primeiro? Colocar gelo, usar algum spray, procurar direto o ortopedista? O que ele tem que fazer quando acontecem essas lesões musculares? Tem os protocolos iniciais, né, que normalmente a gente pede para a pessoa colocar gelo, repouso, né, elevação e às vezes compressão do local lesionado, né? É o protocolo Rice. Normalmente esse é o tratamento inicial. Manter um certo repouso. Isso. Aí, mediante a gravidade do quadro, aí depende da limitação do paciente, do tanto de dor que ele está sentindo, né, do paciente ou do atleta. Aí procurar um atendimento, né, aí onde o médico vai fazer uma avaliação, ver que tipo de lesão que o paciente teve e aí de repente direcionar o tratamento. Medicação analgésica, às vezes é muito usado, anti-inflamatório, que assim, era largamente utilizado, hoje a gente tem reduzido o uso dele, mas aí o médico vai conduzir ali de forma a avaliar clinicamente, ver o que pode ter acontecido, eventualmente pedir um exame de imagem, né, para uma avaliação complementar e aí sim definir um diagnóstico.
Excelente. Anderson, nos cumprimenta, boa noite, parabéns pelo podcast. Muito bom ter você aqui, viu, Anderson? A Hélia nos cumprimenta, a Rosângela Gomes. Rosângela, além de ser, né, de trabalhar no Hospital Belvedere, ela foi nossa paciente. Que delícia ter você aqui, viu, Rosângela? Márcia, como sempre, um excelente podcast. Doutor Wallace, ela faz uma pergunta seguinte: qual a diferença entre lesão de ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior? Temos muito orgulho em ter o senhor no Hospital Belvedere. Esse é o meu prazer, como eu disse, gosto muito de trabalhar lá e sou muito bem tratado e gosto muito, faço questão de sempre estar por lá. Ai, que legal. E ela pergunta exatamente sobre essa diferença, né, da lesão do ligamento cruzado anterior e a diferença em relação ao ligamento cruzado Sim. Anterior e posterior. Os ligamentos cruzados, eles formam o pivô central do joelho, que não sei se nesse molde consigo mostrar. O ligamento cruzado anterior está aqui na frente e posterior fica na parte posterior do joelho, como os próprios nomes dizem, né? A lesão do ligamento cruzado anterior é muito mais comum, né? E do LCP é um pouco menos comum, mais difícil de tratar. Mas normalmente o ligamento cruzado anterior dá mais instabilidade. Então, normalmente, pacientes jovens, ativos, com lesão do ligamento cruzado anterior, têm instabilidade articular e necessitam tratamento cirúrgico. As lesões do LCP nem sempre trazem instabilidade. Então, muitas vezes, a gente consegue tratar lesão do ligamento cruzado posterior com tratamento conservador, né? Não cirúrgico. Imobilização, reabilitação fisioterápica. E na própria cirurgia a gente observa que quando você reconstrói o ligamento cruzado posterior, ele fica com uma instabilidadezinha residual, sabe? Então, para você operar um ligamento cruzado posterior e ter uma instabilidadezinha residual, e às vezes você tratar de forma conservadora e também ter essa instabilidade residual, é melhor tratar de forma conservadora. Então, cada caso a gente tem que avaliar, né, de forma personalizada, sempre com auxílio de exames complementares. Mas o principal dos dois ligamentos é ver o grau de instabilidade que esse paciente tem, né? E importante também, né, doutor, haver um comprometimento do paciente em relação a essa pós-lesão, né? Porque muitas vezes você ter o tratamento conservador, o paciente não dá continuidade ao tratamento, muitas vezes ele não se compromete a fortalecer na academia músculos específicos, ele vai tendenciar a aumentar cada vez mais a instabilidade e as lesões, as osteoartroses e outras lesões podem vir a acometer esse paciente por não comprometimento mesmo aí e não dedicação, né, a esse fortalecimento, né? Perfeito, sua colocação perfeita. Porque o joelho é uma articulação que ela tem muita mobilidade, né? Ela tem movimentos complexos e ela depende muito da estabilização das estruturas nobres, menisco, ligamentos e a musculatura também. Então, quando uma dessas estruturas falha, isso leva o joelho a ter instabilidade. E a longo prazo ele vai se degenerar, né, e vai levar essa pessoa a ter, de repente, uma artrose precoce também. Então, é muito importante que ela se comprometa com o tratamento, igual você falou, e não é simplesmente tratar o ligamento, né? O tratamento hoje, eu tenho uma visão um pouco mais holística do que até eu tinha há pouco tempo atrás. Comecei a estudar um ramo que chama medicina regenerativa, e aí a gente começa a perceber várias coisas que podem impactar na cartilagem do joelho, por exemplo, no grau de degeneração dele. Então, se você é uma pessoa que tem sobrepeso, você vai comprometer a função do seu joelho. Se você é uma pessoa que tem um descontrole de sono, você vai comprometer a função do seu joelho. Se você tem uma microbiota intestinal ruim, você vai comprometer o funcionamento do seu joelho. Então, são vários quesitos. Não é só simplesmente ir lá na fisioterapia e fazer fisioterapia. Você tem que preocupar com seu sono reparativo, você tem que preocupar com sua alimentação, tem que preocupar com uma série de fatores além disso também. É bem integrativo, né? O peso é muito importante, porque o joelho sofre muito com peso. Eu já vi um professor falando que o joelho é pagador de conta, porque tudo que você tem de alteração no corpo sobrecarrega o joelho. Então, você aumentou seu peso, você está comprometendo seu joelho. Então,
tudo isso impacta muito. Você tem redução de mobilidade do quadril, do tornozelo, você vai comprometer seu joelho. Você tem uma hipotrofia muscular, um desequilíbrio muscular, sobrecarrega o joelho. Então, o joelho realmente é um pagador de contas. Pensando por esse lado, realmente o joelho ele tem uma sobrecarga muito grande, né? E hoje a gente observa, só complementando, a população tem passado por um envelhecimento, né? A idade média da população está subindo, né? Então a gente vê que a gente começa a atender mais esses pacientes com degeneração articular, né? Principalmente de joelho, por ser uma articulação de carne. E outra coisa é aumentando muito o índice de massa corporal das pessoas, né? As pessoas com um índice muito aumentado de obesidade, até obesidade infantil, que é uma coisa que também me preocupa muito. E isso impacta muito no joelho, tanto o avançar da idade quanto a questão do sobrepeso, né? E hoje a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. E principalmente pessoas que muitas vezes estão com sobrepeso, já estão numa idade um pouco mais avançada e resolvem praticar um esporte. E vão muitas vezes sem passar por um profissional, muitas vezes sem ter ali uma assistência adequada, e isso acaba comprometendo ainda mais o joelho quando você inicia uma atividade sem ter um bom direcionamento, né? Sim, eu observei muito isso aí no pós-pandemia, né, que foi uma época que todo mundo ficou muito parado, né, muito tempo em casa, e essas pessoas, principalmente de mais idade, que ficaram ali alguns anos, ou mesmo que sejam muitos meses, né, sem atividade, que já faziam periodicamente, elas sofreram muito no pós-pandemia, de retomar o exercício, por exemplo, principalmente futebol mesmo, né, que é um exercício que exige muito. Então, às vezes a pessoa estava jogando, uma pessoa de mais idade, praticava o futebol, e aí ficou um tempo parado e quando voltou a jogar. Então, assim, a gente viu esse pessoal sofrer muito, um índice aumentado de lesões, um índice aumentado de degeneração das articulações. Então foi um período realmente impactante, né? E a gente ainda está passando, sofrendo as consequências desse período, principalmente muitas cirurgias, muitas pessoas que entraram aí no processo de lesão, processo degenerativo, de forma até precoce, né, doutor? Por ter voltar para a atividade sem um preparo adequado, isso, né? E o esporte te cobra isso, né? Uhum. Você tem que, para começar uma prática esportiva, primeiro você tem que passar por uma avaliação médica, também dependendo da idade, aí fazer alguns tipos de exame. Mas eu sempre falo que no esporte a gente faz muito isso, é uma avaliação pré-participação. Então, onde a pessoa passa por uma avaliação clínica, onde ela normalmente faz um teste ergométrico, ela faz um ecocardiograma, faz exames de sangue, faz um ultrassom de abdômen. Então, é muito importante essa avaliação, você vê a condição clínica que a pessoa está e aí sim você poder direcionar o tipo de exercício que ela vai fazer, pelo menos em princípio, né? E daí começar um programa de fortalecimento é muito importante, principalmente para esporte que envolva contato físico, né? A pessoa tem que estar bem fortalecida. Hoje a questão do fortalecimento, não só para o esporte, também para a questão de saúde, ela está diretamente relacionada com a longevidade. Então, às vezes, o tanto de força que a pessoa tem nos membros inferiores tem uma relação direta com a longevidade que ela tem, certo? Olha só. Uma outra coisa também que eu sempre falo muito com meus pacientes, eu gosto de trabalhar sobre isso. Eu fiz pós-graduação em medicina do exercício do esporte também, e eu vejo, assim, do mesmo jeito que tem muita gente fazendo exercício, o índice de sedentarismo também é muito elevado. E o sedentarismo é altamente perigoso para as pessoas. Às vezes a pessoa tem uma aparente saúde, não tem nenhum problema de saúde, mas tem a condição física muito baixa, condição aeróbica muito baixa. Às vezes ela tem, alguns estudos mostram que ela tem um risco aumentado em relação mesmo aos cardiopatas, quando uma doença cardíaca já estabelecida, mas que são bem condicionados fisicamente. Então, às vezes essa pessoa que é aparentemente saudável, ela tem um risco cardiovascular maior do que a pessoa que já tem a cardiopatia, mas tem uma condição física boa. E tem dois fatores, né? Que além do sedentarismo ter todos esses agravantes, são pessoas que em sinais dolorosos, né? Quando vem apresentar algum sinal, sintomas referente a essas patologias, acabam exagerando nos medicamentos, exatamente porque não tem a prática da atividade física, não fortalece e acaba sobrecarregando de duas formas, né, doutor? Sim, isso também é muito evidente. A pessoa que está fisicamente ativa,
mesmo que ela tenha alguma patologia, uma hipertensão, um diabetes, um pré-diabetes, você vê que ela, normalmente, ela requer menos uso de medicamentos, né? Se ela tem uma glicose que está bem controlada, de repente ela consegue diminuir uma dosagem de um medicamento ou diminuir o número de tomadas ao dia. A hipertensão da mesma forma, de repente ela consegue diminuir o número de medicamentos que ele toma, né? Porque é muito comum você pegar paciente que a gente chama polifarmácia, o paciente que chega lá no consultório e tem uma lista enorme de medicamentos que toma por dia. E também isso não é muito interessante, né? Às vezes ela necessita disso, mas, igual eu estou falando, se é uma pessoa que é fisicamente ativa, de repente a gente consegue regular um pouco melhor esses medicamentos. Doutor, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem percebido, né, que um número altíssimo de pessoas acima de 40 anos, né, que a gente não teve essa formação de que para academia era luxo, né, então fazer atividade física era luxo. Hoje não, a gente entende que é uma necessidade, as pessoas hoje, as crianças já têm essa prática da atividade física na rotina diária. O que eu tenho percebido? A terceirização da melhora do paciente. Então, chegam muitos pacientes no consultório em que ele acredita que eu, enquanto profissional, você, enquanto profissional, vai melhorá-lo. Ou que seja com medicamento, no meu caso, com a terapia manual, com a quiropraxia. Então, ele nos responsabiliza pela sua melhora. Mas se ele não participar, se ele não tiver envolvido ali, ele não tem resultado. Hoje mesmo eu estava com uma paciente que ela tomava uma lista de medicamentos, ela foi no meu consultório exatamente há 1 ano. E nós fizemos um programa de tratamento para ela, em que eu falei, olha, o meu desejo é que você fique cada vez menos comigo. E que você voe, que você vai fazer suas atividades físicas, mas isso depende de você. Foi impressionante como que ela seguiu à risca. Ela fez as sessões iniciais, fez semanal, foram poucas, logo depois passou para quinzenal, mensal, e ela já tem o quê? Quase 8 meses que não iria ao consultório. Chegou lá com uma dor mínima, né? Falou que ela foi pular corda, mas é impressionante como que essa paciente mudou completamente a qualidade de vida dela. Exatamente nessa questão que você está falando, né? Da questão do sedentarismo. E só depende do paciente deixar de lado o sedentarismo e deixar as desculpas de lado, né? Porque muitas vezes eu não tenho tempo, as desculpas vêm na ponta da língua, né? E as decisões, muitas vezes, ela só depende do paciente e não depende, essa qualidade de vida não depende só da gente, né, doutor? Isso aí a pessoa, acho que ela tem que ter uma mudança de chave, né? Porque, assim, às vezes ela faz um treinamento, ela vai numa academia, ela vai ficar lá 1 hora por dia, mas e as outras 23 horas do dia? O professor não vai estar com ela, né? Então, assim, a pessoa tem que mudar realmente a rotina de hábitos dela, né? Igual eu falei, ter um sono de melhor qualidade, ter uma alimentação de melhor qualidade, né? Até para ela valorizar o exercício que ela está fazendo. Porque é muito comum, você vai numa academia, faz um treino forte, você gastar ali 400, 500 calorias, é muito fácil você ingerir isso com esses alimentos ultraprocessados, fast foods, né? Então, o treino que você fez ali, de repente você joga ele no lixo, porque o seu hábito não é compatível com aquilo que você está fazendo. Então, você não vai ter benefício. Aí é muito comum isso que você falou, se terceirizar a culpa, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, a gente está com várias perguntas, nós vamos responder todas, podem ficar tranquilos, mesmo algumas que já passaram aí, nós vamos estar respondendo. O Anderson fez uma pergunta o seguinte, se vai ficar gravado, todos os podcasts ficam gravados, vocês podem ir lá no canal, são vários vídeos com vários médicos, então todos ficam gravados e temas muito interessantes, até mesmo para que possa complementar, né, esse podcast de hoje. E nós temos aí o Arley, que ele fala o seguinte, quais são os principais desafios no manejo de lesões agudas versus as lesões crônicas em atletas de futebol? Dr. Wallace. Isso é uma pergunta bem interessante, né? No futebol tudo é um pouco diferente do mundo externo, assim, né? Porque, assim, são atletas de alto rendimento, que a profissão deles é jogar futebol, né? Então, esse atleta parado é um prejuízo enorme para a instituição, né? Então, assim, a gente tem que otimizar os tratamentos, né?
de forma a deixar esse atleta o mínimo de tempo possível fora de atividade. Até a France Football, aquela revista francesa, divulgou um estudo relativamente recente, e eles levantaram os valores de um atleta, claro que era atleta de ponta da UEFA, era em torno de 6 milhões de euros um atleta disparado por mês de prejuízo para o clube. Então, assim, a gente tem investido cada vez mais em atividades preventivas, para que esse atleta fique o menos tempo possível fora de atividade, né? Ou mesmo que quando ele tiver uma lesão, que ele tenha uma lesão de baixo grau, uma lesão mais leve, que ele consiga retornar mais rápido, né? Esses casos de lesões mais crônicas, a gente procura estabelecer alguns métodos, alguns tratamentos, de modo que a gente consiga, às vezes, manter o atleta em atividade e, com o tempo, a gente ir fortalecendo, ou vendo os desequilíbrios que ele eventualmente tenha, ou uma lesão que ele eventualmente tenha, que a gente consiga conciliar, controlar, né, de uma forma bem personalizada a carga de treinamento dele e, às vezes, não deixar que ele fique fora das atividades. Então, às vezes, é um treino que ele é poupado, uma atividade, uma viagem que, às vezes, ele pode deixar de ir e a gente trabalhá-lo em termos de fortalecimento, né? Já a questão de lesão aguda, aí depende muito do que né? Mas, normalmente, as lesões agudas requerem inatividade, né? Você tirar a inatividade no sentido de tirar o atleta dos treinos e jogos, né? E também teve uma mudança de parâmetro muito importante nos últimos anos, que vamos contar aí uns 10 anos atrás, o atleta se lesionava, era 3, 4 dias ele na maca tratando, eletroestimulação, fazia um repouso. Hoje não, hoje o atleta lesionou, hoje amanhã, no dia seguinte, ele já está fazendo algum tipo de fortalecimento, é uma recuperação muito mais ativa. Então a gente tem também conseguido prazos menores na reabilitação desse atleta. Olha só, tudo depende mesmo dessa equipe multidisciplinar, né, doutor? Depende, é muito importante esse trabalho, né, do fisioterapeuta, do preparador físico, do nutricionista, do psicólogo. Eu considero o psicólogo a psicologia uma especialidade fundamental nesse processo, né? Porque nós não estamos tratando de máquinas, né? São pessoas com famílias, com problemas, né? Com sofrimentos. Então é importante a gente entender também o que esse atleta está passando para a gente poder ajudá-lo. Às vezes muitas coisas que ele traz de casa que podem às vezes atrapalhar a performance dele. Então o acompanhamento do psicólogo também é essencial em todo esse processo. Falando também no sentido de retorno de lesões, desde o início, quando acontece no clube, a gente já tem o acompanhamento psicológico. Daí tem até um estudo da Aspetar que mostra que alguns atletas cumpriam os protocolos físicos de reabilitação, né, em termos de força, de mobilidade, de agilidade, mas às vezes não conseguiam voltar à performance anterior. Então, aí quando foram aplicar alguns questionários psicossociais, eles viam que tinha uma diferença. E o cara que às vezes não voltava no nível de performance anterior, ele tinha um comprometimento psicológico mais importante do que os que retornavam à atividade. Olha só, nós temos aqui, doutor, algumas perguntas que a gente perdeu ali inicialmente. O Admilson Ferreira, ele fala o seguinte: Admilson, é muito bom ter você aqui com a gente, viu? Um grande abraço, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Ele fala o seguinte: eu faço treinos específicos para jogar futebol, mas não estou conseguindo realizar os movimentos devido às dores nos joelhos, principalmente saltos. Certo. E nesse caso ele tem que procurar um ortopedista, principalmente especialista em joelho, para fazer uma avaliação clínica dele, ver de onde está vindo esse quadro doloroso dele, né? Qual o tipo de lesão que eventualmente ele pode ter desenvolvido, né? E aí sim estipular o tratamento. Porque de repente nesse quadro que ele está, pelo que ele está me informando, de dor, né? Não sei exatamente mais quais sintomas ele tem, talvez ele não esteja conseguindo performar porque ele está tendo essa limitação funcional do joelho. Então, acho que é interessante, de repente, ele parar isso por um tempo, procurar tratamento e aí sim direcionar o que ele vai precisar fazer. Às vezes é um tempo curto, né? É difícil falar assim, sem ter avaliado,
mas de forma que ele possa tratar e depois ele ser devolvido ao esporte de uma forma melhor, que aí sim, ele estando bem, ele vai conseguir melhorar o nível de performance dele. Vai performar, né? Sem dúvida, bem melhor aí. O Reginaldo Ferreira fala o seguinte, na sua opinião, qual seria os esportes que têm risco de lesões no joelho desde que praticados corretamente? Eu também não entendi muito bem. Reginaldo, manda pra gente novamente a pergunta completa. Na sua opinião, né, qual que seria o esporte que tem risco de lesões no joelho? Acho que ele quis dizer os esportes que têm mais risco de lesão no joelho, Sim. né? Sem dúvida nenhuma são os esportes de alto impacto e que envolva rotação do joelho, movimento de pivô do joelho. Tênis, vôlei. O tênis e vôlei um pouco menos, porque o tênis e vôlei tem movimentação de pivô do joelho, rotação, mas não tem contato físico. Agora, os que tem contato físico, tipo handball, basquete, rugby, futebol, aí o índice de lesão, normalmente, principalmente de joelho, é mais elevado. Espero que a gente tenha conseguido entender aí e responder da melhor forma a sua pergunta, viu, Reginaldo? O Arley fala o seguinte, quais são os principais desafios no manejo de lesões agudas? Essa aí a gente já respondeu, né? Sim. A Rosângela pergunta o seguinte, em quais cirurgias é indicado fisioterapia no pós-operatório? Olha, eu, mais uma vez falando, eu venho do esporte profissional e assim, eu vejo o impacto que a fisioterapia tem diariamente assim, no manejo das várias lesões, sendo elas advindas de cirurgia ou não, e a fisioterapia é muito importante. Então, assim, todos os meus pacientes em pós-operatório eu indico fisioterapia. Nós temos aí o Eli Silva, ele fala o seguinte, Dr. Wallace, parabéns pelas respostas esclarecedoras e pergunta o seguinte, quais as melhores práticas para retorno ao esporte seguro após diferentes tipos de lesões? Isso aí também advém de uma resposta mais complexa, né? O que eu normalmente cobro dos meus pacientes é um programa de reabilitação física, né, muscular, né? Então tem que estar com a musculatura boa, um bom equilíbrio entre por exemplo, lesões de joelho. Ele tem que estar com a musculatura bem equilibrada, tanto a musculatura anterior quanto a posterior. Tem que estar com a mobilidade da articulação boa. Tem que estar com... Às vezes eu peço para fazer testes de agilidade, como tem T-teste, rope test, triple rope, são testes que normalmente os fisioterapeutas e alguns preparadores físicos também aplicam, de modo a gente entender a agilidade que o atleta tem e se ele tem algum comprometimento funcional, que um teste, por exemplo, dê acima de 10% de diferença. Quando tem algum desses testes, quer seja de força, quer seja de agilidade, que dê um valor acima de 10% de déficit, aí normalmente a gente se preocupa. Então, ele tem que cumprir alguns desses fatores para poder voltar ao esporte, sabe? Se volta de uma forma desequilibrada, o índice de recidiva ou relesão é muito aumentado. Bem interessante. Nós temos aqui o Arley, que ele fala o seguinte, doutor, a fadiga muscular pode ter relação com os riscos de lesões no final das partidas ou temporadas? Sim, com certeza. A gente observa isso aí muito também no esporte profissional. Por exemplo, quando a gente entra em sequência de jogos, é muito mais comum você ter lesão. Tem vários estudos que apontam isso. Que sequência por exemplo, 2 jogos por semana, em 3, 4 semanas seguidas, você tem um aumento do índice de lesão exatamente por isso. O atleta às vezes está em fadiga, acontece isso também no meio amador, né? A pessoa que está treinando muito, principalmente uma modalidade só, e às vezes não faz os exercícios de fortalecimento como deveria fazer, não faz os dias de descanso como deveria fazer. Então, a gente sempre tem um aumento de índice de lesão nesses pacientes aí. Em fadiga, um exemplo que eu gosto de falar muito é, por exemplo, você está jogando futebol. Aí, na hora, você está um pouco cansado já, mais pro final do jogo, você vai chutar uma bola, você pensa em chutar no gol, a bola sai pro lado oposto, vamos dizer. Sai totalmente longe do gol, porque você perde um pouco do controle fino, a musculatura não está funcionando bem, né? Começa a ter cansaço, às vezes sensação de cãibra, às vezes...
limitante, que às vezes o atleta até tem que sair da atividade, né? Então, como acontece muito isso aí, no final das atividades, principalmente quando elas são muito frequentes, tem um índice aumentado de lesão, sim. Eu até recomendo muito meus pacientes, comecei até a fazer esse esporte por causa disso, que é o triatlo, né? Eu pegava muito paciente que vinha da corrida e se lesionava muito, exatamente por isso, fazia treino de corrida 6, 7 vezes por semana, às vezes não tinha nenhum dia de descanso, corria 15 km um dia, 21 no outro, então assim, às vezes acontecia lesão por estresse, bem comum, ou o joelho do corredor, que é o atrito do trato tibial. Então eu comecei a convencer alguns a falar assim, já que você quer treinar tanto assim, por que você não varia a modalidade? Porque um dia você está na corrida, mas no outro dia você recupera as pernas na natação. Você vai fazer um exercício com o tronco, com os braços, às vezes consegue colocar uma poliboia entre as pernas e aí você usa a perna só para flutuar ou bate um pouco o pé ali só para questão de equilíbrio, como é feito no triatlo, tá? No outro dia você pedala, então você está exigindo grupamentos musculares diferentes, de modo que você às vezes não precisa nem ter necessariamente um dia de descanso, mas você fazer uma modalidade diferente, você está descansando o grupamento muscular da outra modalidade. Reduzindo assim o risco de lesão. Isso, exatamente. Então eu convenci vários pacientes a isso, porque eles gostavam muito de treinar, queriam treinar todo dia, aí eu consegui convencê-los de dividir as atividades. Bem interessante. E aí, de tanto eu falar isso com os pacientes, eu comecei a fazer, e aí me empolguei e comecei a disputar provas de triatlon, cheguei até a fazer uma prova de Ironman. Olha, que foi legal. Um desafio muito grande que eu tive, e aí foi o outro lado da moeda, né? Eu me pus no lado do atleta, e como era uma prova muito desafiadora, aí eu precisei de um acompanhamento de um preparador físico, de uma nutróloga, de um nutricionista. Então, uma equipe multidisciplinar também, para montar o que eu precisava fazer. Né? Aí não pode sair fazendo coisa da cabeça da gente, não. Então eu procurei apoio profissional dos profissionais que eu entendi ali que seriam necessários para mim, de modo que eu conseguisse ter uma performance no meu nível, né? No nível de amador, para conseguir completar uma prova dessa. Olha só, porque mesmo você tendo todo o conhecimento, a consciência corporal, ela precisa ser trabalhada, e você utilizou aí de vários profissionais para ter uma melhor performance, sim, né? E é isso que eu falei, né, lá no início. A gente tem que entender a nossa limitação. Então eu venho do meio médico, né? Então eu não tenho condição de planejar uma planilha de triatlo, né? Isso aí quem faz é o preparador físico. Eu não tenho condição de, embora tenha algum conhecimento, mas não tenho condição de elaborar uma planilha de nutricional, para mim, principalmente uma prova de endurance, né? Uma prova que você gasta aí 12, 13 horas, né? No nível amador que eu tinha. Então, eu precisava de apoio profissional especializado, né? Então, não posso fazer da minha cabeça, porque eu provavelmente vou ter algum erro que vai me custar a não realização ou não completar uma prova dessa. E além disso, a questão de comprometimento até na sua vida social, vida profissional. Então, tudo que é bem feito, bem organizado, é sucesso garantido aí, né, doutor? Exato. Nós temos aqui o Luciano, que nos cumprimenta. Boa noite, Luciano. Que bom ter você aqui, viu? Ele fala o seguinte: doutor Wallace, excelente profissional. Graças ao doutor, ainda consigo jogar futebol. Depois, fale um pouquinho mais pra gente sobre lesões de cartilagem no joelho e esses tratamentos promissores. As lesões de cartilagem são muito importantes porque, assim, hoje aí eu acredito que em torno de 80% dos pacientes que chegam no consultório que não tiveram um trauma definido, por exemplo, torci o joelho jogando futebol, não conta. Tá? Uma pessoa que tem uma dor insidiosa no joelho, né, que não tiveram um trauma definido e simplesmente chegam lá com dor. Normalmente, em cada 10 pacientes, 8 ou 80% dos casos, condropatia patelar, que é um desgaste, uma degeneração da cartilagem da patela, né? Isso vem de exercícios repetitivos, né? Um desequilíbrio da musculatura, uma alteração de eixo do joelho, certo? Genovar ou valgo. Então, assim, algum distúrbio que possa levar a pessoa a ter uma dor que a gente chama de dor femopatelar, né? É muito comum isso no consultório. É um desafio ainda que a gente tem, porque tem alguns tratamentos bem estabelecidos e outros que estão vindo
principalmente aí o que eu comentei no início também, os ortobiológicos, que tem vindo como tratamentos promissores, mas ainda em uma fase de teste, em fase de liberação por Anvisa. Então tem algumas questões ainda que restringem alguns procedimentos, né? Mas eu uso muito nutracêutico, tipo colágeno, que eu acho que ajuda bastante. Não é o que vai resolver o problema, mas alguns medicamentos que podem ajudar. Eu gosto muito da aplicação do ácido hialurônico, que é um lubrificante da articulação. A gente precisa de ter um meio equilibrado dentro do joelho para essa cartilagem permanecer íntegra, né? Ou que a gente consiga não deixar que ela evolua com rapidez, né? Se o ambiente do joelho está um ambiente hostil, essa cartilagem ela tende a degradar, né? Como se fosse um asfalto velho, ela vai quebrando. E aí vai liberando ali fragmentos de cartilagem que eles fazem um mecanismo de retroalimentação ali com o processo inflamatório do joelho. Então o ácido hialurônico é uma forma de você substituir esse líquido inflamado. Você tira, normalmente você aspira esse líquido, é um líquido amarelado, e você coloca o ácido hialurônico dentro do joelho de modo que ele possa lubrificar essa articulação, essa cartilagem, e também tem uma função de absorção de impacto. É bem interessante isso aí. Que bom que cada vez mais nós estamos tendo aí os tratamentos conservadores e tão promissores, Sim. né? E mais uma vez, enfatizando o principal de tudo, o que vai mais ajudar esse paciente é controle do peso e fortalecimento muscular, de tudo que ele vai fazer, tá? Nada tem mais impacto no joelho do que perder peso. Então, às vezes a pessoa fala comigo, mas eu tô só 10 quilos acima do peso. O exemplo que eu sempre dou é como se você tivesse pego 2 sacos de arroz de 5 quilos e colocado nas costas. Olha para você levantar de uma cadeira, para você fazer um salto, o tanto que isso te impacta, né? A gente não percebe tão bem isso, porque esse peso está distribuído pelo corpo, então a gente não consegue perceber tão bem assim quanto colocar 2 sacos de arroz nas costas. Mas para o seu joelho, para a sua articulação, é isso. A sobrecarga é muito grande, e às né? vezes, dependendo da atividade que a gente faça, de saltar, correr, você tem ali uma carga de 3 a 6 vezes o seu peso do corpo para o seu joelho. Então a alavanca de força que ele sofre é muito grande. Por isso que tem um índice tão elevado aí, que igual eu falei, de 8 mais ou menos em cada 10 pessoas que entram no consultório, que não tiveram um trauma, ser uma dor de origem femoropatelar. Nós temos aqui o Guilherme Agreste, que ele fala o seguinte: qual o papel da avaliação isocinética na prevenção e reabilitação de lesões musculares em futebolistas? A avaliação isocinética é uma medida de força que você tem dos atletas, né? Então a gente usa muito em pré-temporada ou em intertemporada, algum momento que os atletas param um pouco, quer seja por retorno de férias ou mesmo por interrupção do campeonato por algum motivo, a gente faz essas avaliações. E aí é o que eu disse, a gente nessa avaliação você vai ver o equilíbrio de força entre os dois lados, os 2 membros inferiores, você vai ver um equilíbrio de força entre a musculatura anterior da coxa e a posterior. Então, e com esses números, se você identificar que tem um déficit aumentado, igual eu falei, questão dos 10%, você vê que é um déficit maior que 10%, é um atleta que está sobre risco aumentado de lesões. E mesmo quando ele está voltando de lesão, a gente tem que procurar atingir um equilíbrio desse atleta. Então a gente vai fazendo avaliações seriadas, a gente às vezes repete o isocinético várias vezes, de modo que a gente vai vendo que esse desequilíbrio está caindo. Então às vezes o paciente lá no pós-lesão, ele chega lá, está com 30% de déficit. A gente faz, continua o processo de reabilitação, exercícios específicos, muito bem direcionados pelos fisioterapeutas e pelos preparadores físicos, e de modo que um tempo depois ele está com 20, e aí depois atinge os 10 que a gente está buscando. Então é muito importante esse tipo de avaliação, né? E igual eu falei, a gente faz normalmente em pré-temporada, em intertemporada e em casos específicos, assim, quando o atleta tem alguma lesão. Doutor, nós temos aqui uma pergunta do Instagram. Cantinho Pet, né, pergunta o seguinte: Dr. Wallace, como o que devo fazer para reduzir o inchaço no joelho após uma partida de futebol? O que posso fazer para prevenir? Sempre que tem inchaço, assim, requer uma avaliação ortopédica, sabe? Porque não é comum
ela tem um inchaço assim no pós-exercício. Então alguma coisa está acontecendo ali dentro desse joelho que ele está respondendo com um processo inflamatório. Pode até ser uma sobrecarga que ela está apresentando, mas assim, eu pensaria em investigar um pouco melhor essa questão de cartilagem dela, menisco, ver se ela tem alguma instabilidade ligamentar, depende do histórico dela. Mas eu acho que o principal para ela é o mesmo do Ademilson que perguntou antes. Ela fazer uma avaliação especializada, de repente conciliar com o exame de imagem, né, para a gente, que a ressonância magnética é o exame padrão ouro para lesões menisco-ligamentares e condropatias, né, lesões condrais. Então, de repente, fazer uma avaliação clínica com o exame de imagem e aí a gente poder ver o que realmente está acontecendo com o joelho dela e direcionar o tratamento. Nós temos aqui uma pergunta do Wesley Viana. Ele pergunta o seguinte: quem tem a osteocondrose ou a condropatia patelar pode realizar as corridas? Sim, igual eu falei, né, tem vários graus de condropatia, né? E se você for pegar a população ativa e fizer uma ressonância de todo mundo, ativa fisicamente, você vai ver que a maioria das pessoas tem algum grau de condropatia. Entendeu? Por exemplo, nunca fiz ressonância do joelho, nunca precisei fazer. Mas eu fiz esporte minha vida inteira, eu tenho certeza que eu tenho condropatia. Então, assim, depende do grau dessa condropatia, depende de quanto isso afeta a atividade física da pessoa, se é uma condropatia que traz dor ou não, se é uma condropatia que traz um derrame articular ou não, se tem um comprometimento do osso subcondral ou não. Então, são várias questões assim, que a gente tem que avaliar para indicar um tipo de exercício, né? Mas igual eu falei, é muito comum e a maioria das pessoas que fazem corrida tem um grau de condropatia. Então, a gente tem que ver se isso está impactando fisicamente, clinicamente na atividade dele. Ótimo. Nós temos aí a Hélia, que parabeniza, excelentes explicações. A Vitória Figueiró, que nos cumprimenta. A Rose Perini fala o seguinte: como se proteger de lesões para quem tem luta Muay Thai? Como se proteger de lesões para quem realiza luta, né, de Muay Thai? Dê algumas dicas para esses atletas amadores nesse esporte. Certo. Aí também vou bater na mesma tecla, tá? O principal, controle de peso, fortalecimento muscular, e aí também vem outras questões, né? Que, igual eu falei, o joelho é um pagador de conta. Então, se você tiver uma redução de mobilidade de articulações adjacentes, como quadril, tornozelo, você tem um comprometimento do joelho. Então, tudo isso que você puder trabalhar, alongamento da mesma forma, tá? Alongamentos musculares, se tiver algum encurtamento também, pode refletir no joelho. Então, o mais importante é trabalhar todas essas valências, né? Você ter uma aptidão física para uma atividade é você ter uma boa nota em todos esses quesitos. É igual escola, né? Não adianta você passar de ano só em matemática e biologia. Se você tomar bomba em português, você vai repetir o ano inteiro. Então, no exercício tem que ter isso. Você tem que ter uma boa força muscular, uma boa potência, um bom alongamento, né? Uma boa condição aeróbica, uma boa mobilidade das articulações. Então, você tem que trabalhar tudo isso. Você tem que ser bom, ser apto fisicamente para uma atividade, você tem que ter todas essas valências bem trabalhadas, né? O Luciano, ele fala o seguinte: eu fui um que fui convencido por ele. Acredito que é na questão, né, do triatlo. Eu conheci ele pela foto ali, é um amigo de Lafayette. Consegui convencer ele mesmo, ele mudou o rumo das atividades dele. Olha, que legal. Um paciente perdeu muito peso, teve uma melhora de performance. E até tive o prazer de fazer o Caminho da Fé, que nós fizemos uma cicloviagem, né, uma viagem com a bicicleta, até Aparecida do Norte. A gente foi junto com mais uma turma e é um grande companheiro que eu conquistei. Que legal! E só foi possível, né, chegar nessa conquista, chegar no objetivo, porque houve um preparo antes, né, doutor? Foi, com certeza. Eu vejo muita gente aí que quer realizar o caminho da fé, quer fazer pela fé, mas é importante até para isso ter preparo, né? Sim, porque é um desafio bem grande também. Foram 314 quilômetros que a gente percorreu em 6 dias, né, com 8.000 metros de altimetria, que é equivalente ao Everest, né? Então, assim, realmente é um esforço bem grande, né? Durante todos esses dias aí, com muita
muita subida, mas valeu cada minuto ali. E o Luciano foi um que veio da corrida e começou a ter, mas foi esse um dos casos que eu citei aqui, de lesão por estresse, e aí eu convenci a ele a fazer uma troca de atividade, né? No primeiro momento teve que parar de correr para melhorar a lesão por estresse que ele tinha nas tíbias, a canelite, né? E aí ele começou a fazer natação, começou a fazer ciclismo. E aí, com o desenvolvimento disso, depois a gente até combinou e fez essa cicloviagem junto com os outros amigos também. Que bacana, que legal. A Rosângela Gomes, ela parabeniza, né, a mim e ao Dr. Wallace. Quantos esclarecimentos importantes vocês nos proporcionaram. Gratidão. Gratidão a você, Rosângela, por estar presente aqui, por participar desse podcast. A Vitória Figueiró, ela fala o seguinte: qual a sua opinião sobre o uso de ozonioterapia no tratamento de inflamações articulares? Olha, eu tenho pouca experiência com ozônio, porque eu não uso no meu dia a dia, tá? Mas conheço alguns colegas bem sérios que usam, que têm resultados bons, tá? Então, assim, não é uma pergunta que eu me sinto tão confortável em responder, porque eu não tenho muita experiência. O Lucas Oliveira, ele fala o seguinte: eu gostaria de saber como que o Dr. Wallace se ingressou nessa área esportiva, principalmente na área do futebol, e como foi a sua trajetória e se tem algum conselho para quem quer seguir essa área. O Lucas, eu gostaria de citar aqui, além dele jogar futebol com o Dr. Wallace lá em Lafayette, né? Ele é o nosso estagiário, ele faz o curso de fisioterapia, um excelente estagiário. Eu tenho certeza que vai ser um grande profissional e eu tenho certeza que as dicas aqui que o Dr. Wallace vai dar para você vão ser de grande valia, viu, Lucas? Como eu disse, né, eu já direcionei toda a minha carreira para o esporte, né? Então, eu entrei na faculdade já com esse pensamento. E quando eu iniciei a faculdade, eu já comecei a procurar, que eu queria fazer estágio num clube de futebol, principalmente no Cruzeiro, né, que era o clube de coração. Então eu já procurei os colegas que estavam fazendo estágio, eu conheci alguns jogando futebol pela faculdade, então eu comecei a fazer treinamento de futebol para disputa de intermédios, né? O intermédio é uma competição entre as faculdades de medicina. Então eu comecei a treinar com alguns colegas que eu vinha descobrir que eles estavam fazendo estágio e comecei a perguntar para eles como é que eu faria para entrar. E aí, na época que eu estava na faculdade, a indicação era pelos próprios estagiários. Então, quando eles iam formar, quem estava saindo normalmente indicava um outro para entrar, né? E era bom isso porque você indicava as pessoas que gostavam do futebol, né? Não era uma indicação aleatória, uma pessoa que não gosta, que não tem conhecimento nenhum da área. Então, eles indicavam normalmente as pessoas que estavam ali, que já jogavam, que gostavam de trabalhar com isso. E aí eu tenho um colega que chama Dr. Rodrigo Lazzarini, que ele fazia estágio, ele era, não sei se 5 ou 6 períodos da minha frente na faculdade, e quando ele foi sair, ele me indicou. Ele fala comigo até hoje sobre isso. E aí me indicou, eu entrei como estagiário, eu fiquei no estágio por 3 anos. Quando eu terminei o estágio, eu fui para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação em Medicina do Exercício do Esporte, com o Dr. Cláudio Gil, que é um grande professor, um profissional excelente também, que eu tenho excelentes lembranças e assim me ajudou muito na minha formação em questão dos meus conhecimentos. Ele é um que defende essas questões e publica muito sobre a questão do sedentarismo e a questão de risco cardiovascular. Faz um trabalho maravilhoso lá no Rio, reabilitando pessoas pós-infarto através de exercício. Então é muito interessante o trabalho que ele faz lá. E aí eu fui para o Rio, então, fazer a pós-graduação em Medicina do Exercício do Esporte. Quando eu voltei, um médico diretor do Cruzeiro me convidou para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007, que nenhum dos médicos na época poderia ir, né? E aí era a única competição que eu não tinha trabalhado até então, pelas categorias de base do Cruzeiro. E de prontidão eu quis ir, e foi sensacional porque foi um ano que o Cruzeiro foi campeão da Copa São Paulo, o único título que o Cruzeiro tem da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu estava presente lá. E quando estava na viagem de volta, eu já tinha feito minha formação em Medicina Esportiva, Medicina do Exercício do Esporte. O diretor, na viagem de volta, falou assim: passa no RH que você está contratado.
Que então, legal! Eu tava no lugar certo, na hora certa. Olha! E assim, o que eu sempre busquei, né? Ter minha formação profissional adequada para quando eu tivesse essa oportunidade. Isso é importante, é você estar preparado para a oportunidade certa. Não adianta você estar no lugar certo, na hora certa e não ter preparo para assumir aquele compromisso, né? Isso, eu já escutei uma definição que eu acho que é excelente. A sorte é o lugar onde o trabalho encontra a oportunidade, né? É isso aí. Então é mais ou menos isso, né? Eu tive a sorte de ter trabalhado, ter feito minha formação, para a hora que a oportunidade apareceu eu poder abraçá-la. Então acho que foi isso. Eu tô sentindo que o Lucas tá querendo fazer estágio com você lá no Cruzeiro. Vamos conversar. Lucas, eu só te libero porque é pro Dr. Wallace e porque é pro Cruzeiro também, tá? Mas até então você é meu. Mas eu te libero, vai ser um prazer, né? Eu tenho certeza que se der certo, quem sabe mais pra frente, né? Mas é importante se preparar, né, doutor? Com certeza. E posteriormente a isso, ainda tive outro momento que eu ainda senti que minha formação ainda não estava completa do jeito que eu queria. E aí eu fiquei trabalhando mais 2 anos, quando foi em 2009, eu fiz a prova de residência, passei na residência do Hospital Mater Dei, onde eu fiz ortopedia e logo em seguida cirurgia do joelho. Então aí eu completei minha formação. Foi muito importante para mim ter feito essa complementação, né? Foi essencial e hoje é o carro-chefe do meu trabalho, né? A ortopedia, a cirurgia do joelho. Então isso também me deixou mais apto para esses desafios da carreira de médico do futebol, né? Então eu tive esse outro momento também. Então eu tive até que ficar um tempo sem trabalhar no clube por causa dessa formação, né? A residência te exige muito, são muitas horas, né? Não dá para conciliar com praticamente nada, principalmente no início, no primeiro ano, segundo ano de residência. E aí depois, posteriormente, eu voltei para o clube, de onde eu tô até hoje. Ao todo aí já são quase 22 anos. Que história linda, viu, doutor? Tenho certeza que isso incentiva muita gente, né? E é importante sempre lembrar, é estar na hora certa, no momento certo, e você definiu isso muito bem, né? Essa questão é o trabalho que foi realizado para que a sorte acontecesse, né? Porque na hora que chegou o momento, você estava preparado e em momento nenhum cogitou a possibilidade nem de não aceitar, porque você sabia da sua competência. Parabéns por essa trajetória linda, por esse trabalho. E a gente tem, assim, recebido muitas mensagens te parabenizando, não só pelo podcast, mas pela sua trajetória, por todo o trabalho que você tem realizado no clube, no Belvedere, no consultório. Então, isso nos deixa ainda mais orgulhosos, né, de ter um convidado tão especial quanto você, e a gente tem visto isso aqui pelas perguntas. O Anderson acabou de mandar ali pra gente, né? Márcia, parabéns pela conduta deste podcast, e Dr. Wallace, parabéns pela entrevista e explicações. Que bom que você gostou, viu, Anderson? Foi pra vocês, viu? Eu agradeço demais todos os elogios. É uma coisa que eu não posso deixar de falar, questão... eu tenho essa fama, né, de cumprimentar muitas pessoas. Conta aquela história da época do Orkut pra gente. Na época do Orkut fizeram uma comunidade, eu já fui cumprimentado pelo Wallace. E assim, mas isso aí eu tenho que agradecer meus pais. Toda a educação que eles me deram, toda a formação que eles me proporcionaram, né, de pagar, assim, graças a Deus, tiveram condição de pagar escolas boas para que eu pudesse fazer toda a minha formação, mas principalmente, e isso aí não tem preço, pela educação que eles me deram em casa. Isso não tem preço, né, doutor? A nossa origem e tudo que eu imagino, né, que você seja hoje, tem sempre um pedacinho do seu pai, um pedacinho da sua mãe que você leva para cada paciente, para cada conquista, para cada vitória sua, sempre eles estão ali, né, junto com você. Com certeza. Tenho certeza, assim, que eles se orgulham muito de mim. Meu pai já faleceu até alguns anos, né, não chegou a me ver como médico daqui profissional do Cruzeiro, mas tenho certeza onde ele estiver, que ele era um torcedor muito fanático, né? Ele que me ensinou a gostar do futebol, a gostar do Cruzeiro. Tenho certeza que de onde ele estiver, ele está bem orgulhoso. Tenho certeza disso, viu?
Pessoal, estamos chegando ao final. Porém, eu gostaria de perguntar para o Dr. Wallace se nós, né, nesse bate-papo, a gente teve muitas perguntas, nós esperamos que a gente tenha conseguido responder a todas as perguntas de vocês, mas eu tenho certeza que o Dr. Wallace preparou alguma coisa, alguma dica aqui pra gente, ou a gente deixou de falar alguma coisa que você gostaria de posicionar. Nós passamos batida em algo aqui, doutor, que você gostaria de... Não, eu acho que foi uma discussão bem produtiva. Eu queria deixar como mensagem final, assim, e frisar muito isso, essa questão do exercício físico, né, que é muito importante para as pessoas, é muito importante para a saúde das pessoas, né? Então, incentivar seus filhos a fazerem desde cedo, porque quando a criança acostuma com a atividade desde cedo, ela vai ser um adulto fisicamente ativo, né? As próprias pessoas mais velhas, igual eu falei, a questão hoje de força, principalmente de membros inferiores, tem uma relação direta com a longevidade e com a qualidade de vida. Hoje a pessoa quer qualidade de vida, né? Qualidade de vida significa para ela ter condição de fazer as coisas por elas mesmas, né? Então, eu cansei de ver paciente que às vezes chegava no consultório com uma condição clínica muito degradada, né? Que aí começou a fazer um programa de fortalecimento, de readequação alimentar, de tratamento de alguma patologia que tinha ali, e que depois começou a poder até valorizar pequenas coisas. Falar assim, hoje eu consigo ir no supermercado, eu consigo carregar uma sacola, hoje eu consigo pegar meu neto no colo. Então as pessoas querem isso, autonomia, né? E isso, autonomia, qualidade de vida, gera qualidade de vida. Então a busca para isso é através da atividade física, né? Outra questão que tem sido muito debatida atualmente é questão de atividade física como prevenção de doenças neurológicas como demência, Alzheimer, ou mesmo redução de sintoma em quem já tem a doença estabelecida, né? Então tem muitas indicações aí para atividade física. Por exemplo, antes quem tinha miocardiopatia hipertrófica, né, não podia fazer nenhum tipo de atividade física, hoje pode fazer de uma forma controlada. Então, assim, a atividade física é sensacional no sentido de proporcionar saúde, de redução de medicações que a pessoa já usa, né, de melhoria articular. O exercício ele proporciona uma melhor lubrificação das articulações. Então, no sentido de prevenir também osteoartrose, é muito importante. Tá? Então, a mensagem que eu queria deixar era essa: não deixe de fazer atividade física. Hoje, a Organização Mundial da Saúde recomenda que você faça exercício de força pelo menos 3 vezes por semana, em torno de 30 a 60 minutos, e atividade aeróbica moderada também em torno de 30 a 60 minutos, 5 vezes por semana. Então, tudo converge hoje para que as pessoas sejam mais ativas, né? Nossa, muito interessante. E uma coisa que ficou assim, resumindo, né, esse nosso podcast, algo que você deixou para a gente, que foi uma mensagem muito importante, foi aquela questão de alternar as atividades, né? Seja o seu triatlo, né? Faça do seu jeito, faça a sua alternância, mas não deixe de praticar atividade física. Evite as desculpas, coloque mais força, mais determinação naquilo que é para o seu bem maior. Muitas vezes você perde tanto tempo dando boas desculpas, procurando uma desculpa. Perca tempo, ou melhor, dedique o seu tempo a procurar uma boa estratégia para que você consiga praticar a sua atividade física, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja o que for, mas comece. O primeiro passo, ele é o mais importante para uma vida saudável, para uma vida aí com muita qualidade de vida. E tanto eu quanto o Dr. Wallace, nós estamos aqui exatamente trazendo essas informações para que vocês não precisem da gente e que nos procure exatamente para que a gente possa direcioná-los nas atividades e não como um quadro doloroso, como sinais e sintomas aí que venham a te comprometer, e sim direcionando em boas atividades. A gente teve aqui o exemplo, né, o Luciano, que inclusive fez um trajeto tão bonito aí com o Dr. Wallace, né, que essa caminhada da fé
após uma tomada de decisão. Doutor, eu tô assim, encantada, tô muito feliz pela sua participação. Nós tivemos algumas pessoas que no finalzinho aqui mandaram as suas mensagens. A Milena Souza, ela parabeniza pelo podcast, incrível e esclarecedor, muito bom ouvir o Dr. Wallace, um profissional, um ser humano incrível. O Flávio Laviola, ele fala que foi uma ótima live, muito bem explicado. Dr. Luiz Bicalho, que bom ter você aqui. Tô te esperando pro próximo podcast, viu? E o Anderson Neves, que bom, Anderson, a sua participação foi muito importante aqui pra gente o tempo todo. E todos vocês, caso eu não tenha feito alguma pergunta que você nos enviou, eu te peço desculpas, mas a gente tem o nosso direct, pode enviar, o Dr. Wallace vai estar te respondendo. E agradecer a cada um de vocês que esteve aqui, que entrou, que às vezes não conseguiu ficar. O nosso podcast fica gravado. Aproveite para compartilhar com seus amigos, com familiares. São podcasts incríveis. E quando a gente fala em uma parceria, a gente tem como parceiro pessoas que a gente acredita ter o mesmo fundamento, ter a mesma índole profissional, ter aí a mesma missão. E nós temos aí o Hospital Belvedere como parceiro. É um hospital a qual a gente acredita que tem toda a sua experiência, que tem toda a sua capacitação e profissionais incríveis, assim como o Dr. Wallace. Nós temos aí instrumentadores, enfermeiros, sem esquecer dos recepcionistas. Então, a gente tem aí um hospital onde os pacientes podem estar vivenciando uma excelente experiência, não simplesmente ir realizar uma cirurgia. Então, assim, tendo o Hospital Belvedere como parceiro, é para nós uma honra e gratidão mesmo por toda a equipe, a vocês que estiveram aqui com a gente, a Center Físio, que tem profissionais qualificados, profissionais que estão aí sempre presentes, pensando na reabilitação de todos os pacientes. E, claro, não poderia deixar passar o Dr. Wallace. Como encontrá-lo, né? Então, eu acredito que todos queiram aí encontrar o Dr. Wallace para dar continuidade, não só nas perguntas aqui, mas como uma boa consulta, como cuidado e como orientação no consultório de algo particular, né, doutor? Sim. Particular que eu digo individual. Então, que você possa realmente encontrar o Dr. Wallace. Como? Eu atendo em Lafayette um dia na semana, que é a segunda-feira. Lá eu tenho uma clínica chamada Longevitar, e aqui em Belo Horizonte atendo da clínica Clores, né? Além de trabalhar no Hospital Belvedere e no Hospital Mater Dei também, e no Hospital Horizonte, nos três, que é o Hospital Belvedere, Hospital Mater Dei e Hospital Horizonte. E clínica, o Lavitar, Longevitar, em Conselheiro Lafayette, Clores, aqui em Belo Horizonte. E nós temos mais uma ali de Conselheiro Lafayette, o Marcone Silva, entrou aí no finalzinho, nos cumprimentando. Ah, que bom. Aproveitem para compartilhar, viu, gente? E tem o Instagram também, né? Deixa à vontade, quem quiser entrar, fazer alguma pergunta, meu Instagram é Wallace_Espada, tá? Vai ser um prazer poder ajudá-los aí também pelo direct, seja da forma que for. E lá, se alguém quiser endereço o link do consultório, né, para poder marcar eventualmente alguma avaliação, eu posso passar pelo direct. Excelente. O Instagram já é uma ótima forma de comunicação, só aproveitando um último gancho aqui do que você tinha falado em relação a tempo, né? Quando o paciente me argumenta isso, que não tem tempo, aí eu falo assim, tudo bem, em algum momento talvez seja difícil para você, mas ou você acha um tempo para a sua saúde agora, ou mais tarde você vai precisar achar um tempo para a sua doença. Isso então, é verdade, o doutor. tempo é esse. Quanto antes você puder dedicar, melhor é. Então, doutor, você vai repetir essa frase pra gente, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvi-la. Porque às vezes igual eu tive um paciente recente que falou pra mim assim, eu trabalho durante o dia, eu saio do trabalho e vou pra faculdade. E não tem tempo nenhum. E chega no final de semana, eu tô muito cansado, quero descansar. Tudo bem, isso aí é uma desculpa que você tem aí, talvez 5, 6 anos, né? Porque é o tempo que você vai fazer a faculdade. Mas é o que eu sempre falo com meus pacientes. Ou você encontra um tempo para sua saúde agora, ou mais tarde,
obrigatoriamente vai ter que arrumar algum tempo para sua doença. Isso aí. Quer seja fazer uma reabilitação, ou você tem que fazer um tratamento mais invasivo, uma cirurgia, alguma coisa assim. Então, o tempo é relativo, tem que achar algum tempo aí para você dedicar à sua saúde. É isso aí, doutor. A Luciana Bernardes entrou no finalzinho e falou o seguinte: doutor Wallace me operou no Hospital Belvedere e fui muito bem atendida por toda a equipe. Que bom, Luciana. Queria aproveitar também e parabenizar, ontem foi dia do instrumentador cirúrgico, né? Olha, verdade. Parabenizar todos os instrumentadores, principalmente os do Hospital Belvedere. Como eu disse, é um hospital que eu gosto muito, que tem funcionários excelentes, tratam muito bem tanto as equipes médicas quanto os pacientes. E é um prazer poder contribuir com o podcast do hospital, em parceria com a Centerfísio, tá? E te agradecer demais também pelo convite e por todo o excelente podcast. Nós que agradecemos a sua excelência, agradecemos esse tempo que você tirou para trazer informações valiosíssimas, que se comprometeu, né, a trazer mesmo esse cuidado, porque eu falo que a gente leva a informação, é uma forma de cuidar à distância. Então, te agradecer muito, agradecer ao Hospital Belvedere pela parceria, agradecer a toda a equipe de marketing que está sempre por trás, sempre trazendo boas informações, cuidando da gente de forma indireta. Agradecer a toda a equipe da Centerfísio e a você que esteve presente aqui. Aproveito para convidá-lo a se inscrever no nosso canal, a ativar aí o sininho, a compartilhar o nosso podcast, a entrar no meu Instagram, que é o Márcia M. Figueiró, no da Centerfísio, que é o Centerfísio BH, e no Dr. Wallace Espada. Wallace _ Espada. Wallace _ Espada. E do Hospital Belvedere. Então, vocês podem encontrar nesses locais muita informação, muita coisa legal. E nos acompanhar semanalmente aí com os nossos podcasts. Elza, Gabriel, Dadinha, que bom que vocês entraram. Dá tempo de ver esse podcast, é só voltar um pouquinho e dá tempo de assistir, porque ele ficou gravado. Gente, muito bom ter vocês aqui. Dr. Wallace, muito obrigada. Volte mais vezes, viu? Porque a gente tem muita coisa legal aí pra gente estar falando. É sempre um prazer participar com vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.